Hoje no Brasil, mais de 13 milhões de pessoas estão vivendo com diabetes. Isso significa quase 7% da população. E esse número só está crescendo. Eu preparei esse vídeo para você saber mais sobre diabetes. Sabe por quê? Porque o conhecimento pode mudar a vida com uma simples mudança de hábito. Então fica aí que eu te conto tudo. O pâncreas fica atrás do estômago, produz alguns hormônios importantes para o nosso sistema digestivo, e um deles é a insulina. No dia a dia, quando nós consumimos alimentos que têm glicose, o nível dessa glicose no sangue sobe, e as células especiais chamadas células beta produzem insulina. A insulina é um hormônio justamente que reduz a quantidade de glicose no sangue. Então, naquele momento, seu organismo, uma máquina inteligente, decide se a glicose vai ser utilizada como combustível nas atividades do corpo ou ela vai ser armazenada como reserva em forma de gordura. Isso faz com que o nível de glicose ou taxa de glicemia, no sangue volte ao normal. Só que o organismo do diabético dá uma pequena pane. Ele não produz ou tem dificuldade de produzir a insulina e por isso os níveis de açúcar de glicose no sangue continuam altos. A insulina é responsável por fazer com que a glicose que está na corrente sanguínea entre nas células do corpo e gere energia. Quando há falta de insulina, duas situações ocorrem ao mesmo tempo. O nível de açúcar no sangue vai aumentando e as células sofrem com a falta de energia. E para evitar que as células parem de funcionar, o organismo passa a usar os estoques de gordura para gerar essa energia. Isso parece ser maravilhoso para quem quer emagrecer, né? Só que nesse processo em que o corpo usa a gordura como forma de energia, produz cetonas. A cetona é formada a partir da descarboxilação espontânea de acetoacetato. Resumindo, níveis elevados de corpos cetônicos podem envenenar o corpo. E existem dois tipos de diabetes, do tipo 1 e do tipo 2. A diabetes do tipo 1 é quando o sistema imunológico do organismo destrói as células beta-pancreáticas que são responsáveis por fabricar a insulina. Por isso, as pessoas com diabetes 1 não podem fazer a própria insulina em quantidades adequadas. O diabetes tipo 1 pode acontecer por uma herança genética em conjunto com fatores ambientes como infecções virais. A insulina é necessária para levar o açúcar do sangue às células, onde a glicose poderá ser estocada ou usada como fonte de energia. No diabetes do tipo 1, as células beta produzem pouca ou nenhuma insulina e isso faz com que a glicose não entre nas células, se acumulando no sangue e levando a diabetes do tipo 1. Esse tipo de diabetes representa de 5 a 10% do caso das doenças. Como o portador de diabetes do tipo 1 não produz a própria insulina, é preciso recorrer a doses de insulina exógena e aplicá-las por meio de injeções diárias. Os sintomas da diabetes do tipo 1 é vontade de urinar diversas vezes, fome frequente, sede constante, perda de peso, em alguns casos ela ocorre mesmo com a fome excessiva. Fraqueza, fadiga, nervosismo, mudança de humor, náusea, vômito. E ao contrário de diabetes do tipo 2, em que esses sintomas se iniciam gradativamente, o diabetes do tipo 1 apresenta rapidamente, principalmente vontade frequente de urinar, sede excessiva e emagrecimento. Se o diagnóstico de diabetes do tipo 1 é tardio, as células do organismo podem não conseguir a glicose necessária para produzir toda a energia. Nesse cenário, o corpo começa a quebrar a gordura e músculo para gerar energia, e quando a gordura é utilizada para produzir a energia, gera corpos cetônicos, como eu falei, que são produzidos, entram na corrente sanguínea causando desequilíbrio, chamados de cetoacidose diabética química. Os sintomas da cetoacidose diabetes são pele avermelhada, quente, seca, perda de apetite, dor abdominal e vômitos. Um odor frutado e forte na respiração chamado de hálito cetônico. Respiração rápida e profunda, agitação ou sonolência, dificuldade para acordar, confusão ou coma. E o que é a diabetes do tipo 2? O organismo produz a insulina, mas ela não exerce a função adequada. Isso acontece por duas razões. As células beta do pâncreas produzem a insulina, mas elas não é suficiente para baixar o açúcar no sangue e produzir energia que o corpo precisa, Em uma condição chamada de resistência à insulina, as células do corpo não funcionam corretamente. Por isso, elas não conseguem captar insulina e manter a glicose controlada. O diabetes do tipo 2 representa de 90 a 95% dos casos dessa doença e geralmente se desenvolve após os 40 anos de idade.
No entanto, o diabetes do tipo 1 e o diabetes do tipo 2 se desenvolvem em qualquer idade, inclusive para crianças. A maioria dos casos, o tratamento de diabetes do tipo 2 inclui prática regular de atividade física, dieta alimentar, uso de medicamento oral e, seguindo o tratamento corretamente, é possível manter a glicemia controlada e preservar ou retardar complicações associadas à doença. Por isso que eu falei que é tão importante o conhecimento. Em alguns casos, os portadores de diabetes do tipo 2 necessitam de medicação oral ou doses de insulina para controlar o açúcar no sangue. Existe também a diabetes gestacional, que ela pode ser desencadeada por mudanças hormonais durante a gravidez. A placenta se torna uma fonte de hormônios que reduz a produção de insulina. Aí o pâncreas, por sua vez, aumenta a produção de insulina para compensar esse quadro. Mas em algumas mulheres esse processo não ocorre. Quando o bebê é exposto a grandes quantidades de glicose, ainda no ambiente intrauterino, há maior risco de crescimento excessivo e, consequentemente, partos traumáticos, hipoglicemia neonatal e até obesidade e diabetes na vida adulta. Pode ocorrer em qualquer mulher e nem sempre os sintomas são identificáveis. É necessário realizar a verificação frequente da glicose a partir da 24ª semana de gravidez e mais ou menos no 6º mês. E mais importante ainda, a glicemia após o estímulo da ingestão de glicose, que é o chamado teste oral de tolerância à glicose. Existem também casos de doença de pré-diabetes. O termo pré-diabetes é usado quando os níveis de glicose no sangue estão mais altos do que o normal, mas não suficientes para o diagnóstico de diabetes do tipo 2. Obesos, hipertensos, pessoas com colesterol descontrolado, alto LDL, baixo HDL, estão no grupo de risco. 50% dos pacientes nesse estágio vão desenvolver a doença, principalmente por falta de cuidado, gente. Pré-diabetes é especialmente importante porque é a única etapa que pode ser revertida essa doença ou mesmo permite retardar a evolução para diabetes e outras complicações maiores. A maioria dos que têm pré-diabetes deixam para procurar ajuda quando o problema se agrava, infelizmente. Esse foi o vídeo sobre diabetes e se você gostou, dá o seu like, curta os vídeos, ative as notificações, pois aqui no canal nós temos muito conteúdo importante para você. Então, já se inscreva e não deixe de dar o seu comentário, falar alguma observação que você acha relevante e me ajudar em mais informações para que as pessoas aprendam mais sobre diabetes e não permitam que essa doença se agrave e provoque tantas mortes hoje em dia. Te vejo em breve. Tchau!